Há uma força silenciosa na presença de um pai. Ele é o abraço que acolhe e o olhar que ensina, mesmo sem palavras. Sua voz é um eco de segurança, um pilar invisível que sustenta sonhos, medos e esperanças. Ser pai não é só um título, é uma missão. Mas nem todos conseguem responder a essa missão. A falta de um abraço, falta de um exemplo que nunca esteve lá para ser seguido. Essa ausência molda quem somos e quem deveríamos ser. No lugar do abraço, a dúvida. No lugar do olhar, a busca constante por um reflexo que nunca chega. E embora as marcas sejam profundas, carregamos conosco uma força inesperada. No fim, o que resta de tudo isso são apenas cicatrizes. A minha relação com meu pai, ela nunca existiu, né? Não teve uma relação entre eu e ele, porque eu não tive esse acesso assim a ele, né? Desde que eu tinha 2 anos de idade. Então, não tem uma relação ali entre nós dois. A gente nunca se falou, a não ser quando eu tinha 2 anos, mas eu não me lembro, eu não consigo me lembrar de nada. E a única vez que eu falei com ele foi quando eu tinha 8 anos e foi por telefone e eu nem sabia que era ele. Quando nós falamos sobre o tema paternidade, ele é muito mais amplo do que somente talvez algumas pessoas julguem. A paternidade, ela envolve um suporte emocional, um suporte também cognitivo, ela vai além do suporte financeiro, ela é um suporte que é muito fundamental, muito importante na primeira infância e se faz importante no processo todo da vida. A presença paterna é segurança. Quando o homem está em casa e ele oferece para essa família segurança, ele dá para a esposa, para a mãe das crianças, o papel de afeto. Então, a mãe dá o afeto, o pai dá a segurança. Quando há ausência paterna, essa mulher fica sobrecarregada e ela tem que fazer os 2 papéis. Nem o afeto, nem a segurança ficam completos. Então, o maior sentimento da criança que vive na ausência paterna é insegurança. Toda vez que alguém fala do meu pai, eu consigo assim só pensar em mim, tipo, correndo, meio que fugindo, sabe? E eu não sei porquê. E eu não sei, assim, eu não consigo me lembrar dele positivamente. A paternidade hoje, ela está muito atrelada de fato a essa convivência de perto. O estar presente implica necessariamente ele deflagra em saber responder perguntas que surgem no cotidiano. Eu descrevo a relação do meu pai da mesma forma que eu descrevo como eu enxergo meu pai. Quando eu era criança, a nossa relação era muito próxima, muito próxima. Então, até os 9 anos eu fui filha única. Meu pai tinha fazenda, ele ia me deixar na escola, que era na cidade, me trazia de volta para a fazenda. Então, a minha relação era muito próxima porque éramos eu, meu pai e minha mãe. Eu fiz sempre tudo com meu pai. O projeto do Núcleo Vinde a Mim da Adra Hortolândia, ele funciona com uma intencionalidade. Qual que é a intenção? Que a criança passe meio período na escola, meio período do dia na escola, outro meio período do dia no projeto, 0 na rua. A gente atende hoje 150 crianças e adolescentes, né, entre 6 e 15 anos. Desses 150, eu tenho 50% das crianças são crianças de baixa renda com vulnerabilidade
vulnerabilidade social. 40% dessas crianças são filhos de presidiários ou de egressos do sistema penitenciário. 10% são crianças que sofreram abuso sexual. E a gente trabalha com eles dentro desse universo, tanto da negligência, da violência, do abuso. A gente trabalha com todos para que a gente possa resgatar a autoestima da criança, independente do que ela viveu. Se o pai está preso, se o irmão está preso, se cometeu um delito grave, a criança não tem culpa. Mais do que nunca, a gente tem a necessidade da presença. O que é a presença, saindo um pouco mais do senso comum? Só é presente quem conhece. E só consegue, de fato, ter uma postura de paternidade responsiva quem consegue responder perguntas. E só consegue responder perguntas quem convive de perto. Se eu pudesse olhar pra ele e falar alguma coisa, eu diria... Na verdade, eu faria uma pergunta. Por que ele deixou, sabe? Uma criança tão inocente, sozinha ali. Por que ele simplesmente não se importou? O que passava, sabe, na cabeça dele? Por quê? Eu só queria saber por que ele não quis continuar sendo meu pai. Nem sempre eu avaliei que eu fui tão presente na vida dos meus filhos, porque eu trabalhava o dia todo, fazia faculdade à noite. Vai chegando fase. Da fase infantil para a adolescência, que a gente sente que perguntas vão sendo feitas e alguns relacionamentos eles têm que ser construídos, eles não são espontâneos. E eu fui tentando encontrar qual era o melhor momento para eu poder conversar com meu filho. Nós crescemos dentro do NASP Hortolândia. Eu tinha acho que 9, 10 anos quando a gente foi para lá. Então eu cresci numa vida de internato. Então a minha vida era, no dia de esporte, meu pai subia junto, cuidava dos alunos e jogava bola comigo. Fim de semana a gente tinha atividade dentro, meu pai estava comigo. Aí eu achei um espaço, ele gostava muito, sempre gostou de esporte, então nós íamos jogar 21. E a gente ia, brincava ali um pouquinho, aí eu dizia, Tiagão, preciso tomar um fôlego. Mas na realidade a gente sentava e ali vinha aquele momento de conversa. E aí, como é que estão as coisas, né? O namorico surgindo, né? E como é que está o estudo? E isso sempre deu assim um espaço para ele poder me mostrar a visão dele de mundo. Que a criança que tem a presença paterna é uma criança que consegue ter mais segurança para falar, mais segurança para aprender, mais segurança para questionar. São crianças que se sentem completas. Meu pai, ele é uma pessoa muito simples, né? Meu pai é uma pessoa que não teve tantas oportunidades assim de estudar. É semi-analfabeto, mas uma pessoa muito determinada e uma pessoa muito honesta, uma pessoa que gosta muito de gente. Ele se importa muito com as pessoas e ele sempre me inspirou a ser uma pessoa melhor para as pessoas. E o fato do meu pai e da minha mãe não terem tido a oportunidade de estudar fez com que eu quisesse estudar. Embora eles não tivessem tantas condições assim, mas eles se esforçaram para me colocar numa escola adventista para que eu pudesse ter uma educação melhor. Quando eu fui lá para a Bahia estudar, eu fazia isso pensando neles. E tudo na minha vida, todas as escolhas que eu tomei na vida, tem a influência do meu pai e da minha mãe. Eu não queria ter filhos. Não era um sonho meu, era um sonho da minha esposa. E quando a gente casou, a gente fez um combinado. Nos 32 anos, se eu não convencesse ela a não ter filhos, eu teria filhos. A partir do momento que ela não desistiu de ter filhos e eu seria pai,
Eu tinha um exemplo muito bom em casa, que era meu pai, e eu sabia que eu teria que ser algo próximo àquilo para o meu filho. E aí eu busquei estudar muito. Quando minha filha nasceu, a primeira, a gente fez uma escolha de não colocar ela em creche e tentar ficar o máximo que desse com ela em casa, até o momento dela entrar para estudar. E aí, por questões financeiras, a minha esposa continuou trabalhando e eu parei de trabalhar e fiquei em casa com ela. Então, até os 3 anos dela, ela ficou 100% comigo. Então, minha esposa ia trabalhar, eu ficava em casa cuidando e fazendo as atividades. Quando nasceu meu menino, o primeiro ano dele também ficou em casa comigo. Voltei a trabalhar e agora é o processo de readaptação. Então agora, às vezes, ela me cobra, quer ficar comigo, quer brincar comigo. Então isso é o que fica um pouquinho difícil. Mas é difícil, a questão é o tempo, né? Então a gente tenta ter um tempo de qualidade. A gente vive hoje um momento muito maluco. O tempo parece que ele está no módulo turbina e as responsabilidades e tudo mais, eles vão só sugando a gente. O que eu posso dizer sobre a questão de você administrar o tempo quando você tem um filho, quando você tem um sobrinho? Você tem que administrar esse tempo, porque se você não tiver tempo para o seu filho, para o seu sobrinho, para o seu irmãozinho, para o seu priminho, você tem que ter certeza de uma coisa: o pedófilo vai ter tempo para chegar nele. O traficante vai ter tempo para chegar nele. A pessoa mal intencionada vai ter tempo para chegar nele. As pessoas que querem machucar as crianças dedicam tempo para fazer as suas maldades. Se os pais não acordarem e começarem a dar o seu tempo para os seus filhos, depois, lá na frente, eles vão lamentar. Eu imagino que algumas invenções do ser humano que deveriam trazer mais conforto, e mais tempo e mais qualidade de vida, eles, na realidade, apertaram a gente para fazer mais coisas e a gente ter menos tempo. Ah, mas o meu filho fica só em casa, ele não sai. Ele está em casa com o celular? Se ele está em casa com o celular, ele tem uma janela para o mundo aberta. Então é uma escolha, tempo é uma escolha. Eu nunca me perguntei como seria a minha vida sem o meu pai, porque como eu sempre tive um pai presente, então eu realmente confesso que eu nunca parei para pensar como seria a minha vida sem meu pai. O que eu penso muito é como é minha vida com meu pai. Como é bom ter tido um pai, né? Como é bom ter tido um pai que me educou, que me amou, que me ensinou, mesmo com as dificuldades dele. Esse é o 28º ano que eu trabalho em internato. Desses 17 anos como preceptor. Mais 1 ano e meio como diretor interno. Então todo esse tempo eu recebendo filhos de amigos e outros que eu vim conhecer ali, né? E eu cheguei a ver pais assim saírem tristes, às vezes fazer a rotatória 100 metros depois voltar e buscar. Não consigo deixar meu filho. Mas eu não tinha experimentado ainda um filho sair de casa, embora na nossa instituição, mas é um sentimento que a gente experimenta quando a gente é pai. Eu vi meu pai como preceptor, eu sendo aluno. Depois eu trabalhando como professor sem filhos, eu vi ele também atuando como preceptor. E hoje eu sendo pai, eu vejo ele atuando como preceptor e eu atuo também. Eu não entendi algumas atitudes que ele tomava. Então às vezes eu falo, poxa, mas você vai ficar passando a mão na cabeça de aluno? Tem que corrigir logo, tem que dar advertência, tem que mandar embora. Só que aí depois de ser pai, você entende algumas coisas. Você começa a ver com outros olhos o porquê que ele está fazendo isso. Ou se fosse meu filho, como eu atuaria, né? Então não tem como, muda a gente, né? Eu falo que depois que a gente se torna pai, a gente entende um pouquinho do amor de Deus, que é um amor diferente, né? Existem pessoas que elas não têm a figura paterna, elas não sentem essa segurança, ou pessoas que quando tem a figura paterna é uma figura de violência, uma figura de negligência, é uma figura que piora ainda mais a situação, e essas pessoas sofrem muito.
No projeto mesmo, a gente passa por algumas situações de crianças que falam: odeio meu pai, queria que meu pai morresse, não quero ver meu pai de jeito nenhum. E a gente tem trabalhado muito a questão de você procurar alguém que possa ser um exemplo para você. Aqui no projeto, a gente fala que a gente tem um pai na terra, mas a gente tem um pai celestial. A gente tem um pai que está administrando tudo pra gente. Um pai que não abandona, um pai que não esquece e um pai que é poderoso. E que ele só precisa ser acionado para vir nos ajudar. Uma criança que não teve, então, biologicamente, essa figura paterna, mas ela teve uma outra figura, ela pode modelar um comportamento saudável. Então ela pode aprender a ter posicionamentos mais saudáveis, ela pode sim aprender a colocar limites, aprender toda essa mobilidade emocional. Essa criança pode ter sim, porque ela modelou. Ela aprende a ter posicionamento, ela aprende a dialogar, ela aprende a se impor, inclusive para colocar que essa ausência biológica não é determinante na vida dela. E isso pode ser tanto uma figura de um tio, de outro alguém, de um padrasto, ou até mesmo um Deus, né? Quando ele se faz muito presente e essa criança aprende a ter uma boa relação com ele. Quando eu conheci Jesus, eu tive uma dificuldade de ter esse relacionamento com Deus. Porque, pra mim, as pessoas falavam muito que Deus ele é como um pai, né? Deus é o pai e tudo mais. Só que eu não tinha muito esse entendimento, sabe? Porque era difícil pra mim ter essa ligação com Deus, por conta de pensar, poxa, o que é o meu pai? Tipo, meu pai é o que pra mim? Ele é a ausência. Então, pra mim, é muito difícil ter essa ligação com Deus, porque eu pensava em Deus como ausência também, sabe? Toda vez que eu orava, eu me senti, muito confusa, no sentido de, às vezes, eu me senti distante também, sabe? Principalmente quando eu orava a Deus especificamente por uma coisa, e aí eu via que Deus não respondia, e eu sentia, como se Ele estivesse me abandonando. Mas foi o processo que eu tive que ter ao longo do tempo ali, né? Desde o dia que eu conheci verdadeiramente Jesus. E eu acho que esse processo, Ele mesmo foi trabalhando comigo, sabe? Me ensinando, olha, isso é um pai, ele tá ali. Um pai, ele te ama, um pai, ele cuida de você, um pai, ele protege você. Então, eu fui aprendendo isso ao longo da minha vida. Com Deus, né? Porque sem Ele, eu, claro que não ia conseguir. Então, assim, pra mim, no começo foi muito difícil, mas depois eu consegui entender o que era uma relação, sabe? Com o pai, por conta mesmo de Deus. Nós somos uma referência a respeito de Deus, uma referência meio confusa, né? Por causa do pecado, a gente não consegue apresentar claramente a imagem de Deus em nós. Mas uma coisa é certa, é que Deus, ele é um pai perfeito. Nesse sentido, a gente vai ter um pai que cuida, que protege, que é a fonte da vida, mas também é uma fonte de moralidade, é um Deus que corrige, é um pai que corrige, é um pai que conduz, que orienta, sempre dando liberdade para que o filho possa se desenvolver. Então Deus, ele é a referência principal do que deveria ser um pai, né? Uma pena é que nós, infelizmente, temos experiências ruins com os nossos pais e a gente não percebe de que eles são humanos e que eles também vão errar, né? Meu pai é um exemplo de tudo que eu não queria ser. Eu não tive um bom pai no aspecto de ser um exemplo. Meu pai, de quando eu me lembro, assim como gente, ele espancava eu, minha irmã, minha mãe. Um período nós tivemos que fugir de casa, tivemos que ficar escondidos no orfanato por quase 2 anos, porque ele estava procurando a gente para matar, né? Chegou em casa com uma arma, um dia mostrou a munição em uma das mãos e a arma na outra, e falou: hoje eu vou fazer um cemitério nessa casa, né? Então foi muito conturbado, né? Meu pai era dado aos vícios, tanto que chegou o momento ele foi preso, né, por envolvimento com drogas. E eu olhava a forma como ele tratava eu, minha irmã. Nunca quero na vida seguir esse exemplo.
A história do meu pai, ela começa em 1996. Quando meu pai foi preso pela primeira vez e lá condenado na cidade de Campos, onde eu morava. E foi muito difícil para minha mãe, porque ela não tinha muito apoio da minha avó, as minhas tias. Em 1999, meu pai ganhou um benefício para sair de 15 dias em casa. Nisso que ele saía, ele tinha relações sexuais com a minha mãe, até que ela engravidou. Eu acredito totalmente que a gente pode quebrar ciclos. Eu acredito que ninguém vem destinado a sofrer. Ninguém vem destinado a fazer o outro sofrer. Mas que a gente pode quebrar o ciclo de violência ou de negligência que a gente viveu. E é isso. Às vezes a gente pensa assim, eu sofri quando eu era criança e meu filho agora vai ter uma vida boa. Não, querido. O teu filho vai ter mais possibilidades que você teve. Ele vai ter mais condições de conseguir mais do que você conseguiu. Então, quando a gente é pai, quando a gente é mãe, a gente investe para que a nova geração seja melhor, tenha mais capacidade, tenha mais segurança. Isso é um investimento de uma vida inteira. Por quê? Porque na minha vida, lá no futuro, quando eu estiver idosa, o que eu vou colher? Eu vou colher filhos que estão lutando pelo arroz e feijão? Ou eu vou colher filhos que já conseguiram se formar, que conseguiram trabalhar, que estão num trabalho bacana e que podem olhar para mim e falar: mãe, obrigado, pai, obrigado, nossa, cara, o que você investiu em mim, olha, eu tô podendo chegar lá. Ou eu vou colher crianças inseguras que vão ser adultos violentos, que vão ser adultos fracassados. Então, presença de pai, cara, é fundamental para um cidadão consciente de seus direitos e deveres e colaborador para a sociedade. Eu resolvi nascer pela madrugada. E o meu pai, ele resolve ameaçar o plantão médico todo, porque eu não tinha nascido ainda, e ele não voltou para a cadeia no dia. Então ele perdeu o benefício. E eu cresci vivendo com a minha mãe, tendo que ir na cadeia para vê-lo, e era esse o exemplo que eu tinha dele. Mas ele foi um grande pai, uma péssima pessoa, um péssimo marido, para a sociedade talvez, mas ele fazia de tudo por mim. Tudo que era ruim ou que conduz ao mau caminho, meu pai fez. Mas eu aprendi que Deus nos dá sempre uma oportunidade. E essa oportunidade ela é preciosa. Se você não nasceu no lar que você imaginava ser o ideal, se você não teve o pai que você imaginava ser ideal, Deus dá a oportunidade de você construir esse lar, de você ser esse pai. Então a minha meta sempre foi assim, avaliar algumas coisas eu tenho assim de valor do meu pai. Por exemplo, sempre foi um homem muito trabalhador, né? Sempre fui um homem muito trabalhador, mas como conduta de exemplo para valores, nunca. Sempre puxou para vícios, para jogos, para tudo que era errado, né? Ele não foi exemplo para mim, nem inspiração para a paternidade, mas Deus me deu a oportunidade de ter uma mãe que foi uma heroína, né? Que ela acabava fazendo o papel de pai e de mãe. Se eu pudesse encontrar com meu pai, eu iria falar: eu te amo. Uma das minhas maiores orações foi quando eu descobri que ele estava doente e que eu tinha que vê-lo, e eu pedi a Deus 5 minutos. Acho que em 5 minutos não tem como pregar para alguém de uma forma tão sincera. Mas o eu te amo ia sair de uma forma tão fácil. Eu também ia falar que eu tô no internato.
Era um sonho dele. Eu vim pra cá. Também eu ia falar que incrivelmente o filho dele ia virar pastor. E eu tenho um sonho. Esse sonho é que um dia eu vou chegar no céu, sabe? E falar pra ele: pai, tá vendo aquelas pessoas? Aquelas bem ali são minhas ovelhas. Eu preguei pra elas. Eu contei a tua história pra elas. E elas estão aqui porque perceberam o quão maravilhoso Deus é, mesmo na dificuldade. Quando Deus criou Adão, Deus fez o homem à imagem e semelhança. Nisso estava principalmente Deus colocando o homem como representante divino. Talvez a primeira referência que um ser humano tem a respeito de paternidade, obviamente, seja um outro ser humano. É o primeiro contato que ele vai ter sobre essa figura de pai. Deus vai ser apresentado como o grande pai. Então, dependendo de como o pai humano trata os seus filhos, isso pode influenciar grandemente aí a figura de Deus como sendo o grande pai também, né? Eu acho que a grande responsabilidade é como nós, seres humanos, somos pais e como isso influencia os aspectos e a visão que a gente tem de Deus. Então, um tempo atrás, nós tivemos uma questão financeira, nós tivemos a pandemia. E nessa época, nós perdemos vários colaboradores, nós perdemos padrinhos, nós perdemos apoiadores do projeto. Porém, o nosso bairro é um bairro bem carente, o bairro que está o projeto. E a necessidade alimentar do bairro era muito grande. Então, nós decidimos fazer uma refeição quente todos os dias, e aí tinha uma fila de pessoas que vinham aqui no muro esperar para receber essa refeição quente. A gente fez durante os 2 anos de pandemia. Teve um dia em especial que nós oramos porque no dia seguinte nós não tínhamos mais nada para oferecer. Nós tínhamos feito as últimas coisas que a gente tinha, a gente colocou na panela. E no dia seguinte a gente falou, vai ter fila, vai ter o pessoal para buscar alimentação, e a gente não tem. Nós oramos. 10 minutos depois, uma empresa mandou um caminhão e nós contamos, só de pacotes de 5 kg de arroz foram 36 pacotes entregues, fora o resto das outras coisas que foram entregues. Na semana seguinte, a gente continuou orando e a gente falava, Senhor, o Senhor é Pai. E eu fico muito emocionada porque eu vi essas pessoas, eu conheço essas pessoas, eu visito esses barracos. Eu sei que não tinha gás, eu sei que eles não tinham alimentação, e eu sei que vir para essa fila oferecia para essa família a alimentação do dia. E a gente falava, o Senhor é Pai, o Senhor é provedor. E o caminhão parava de novo. E vinha a Kombi de um mercado desconhecido. E vinha pessoas que ouviram falar desse projeto com o carro, levantava o capô e falava, tem alimento aqui para manter. Foram 2 anos de pandemia que o projeto não colocou nenhum real, porque a gente não tinha. Mas que a gente não deixou de servir 300 refeições diárias durante 2 anos, de segunda a sexta. Sábados e domingos, a gente ainda tinha uns parceiros que vinham trazer marmita de outros lugares para entregar aqui. Então a gente tem pai. O ser humano precisa aprender. Ele tem pai, ele tem provedor. Se não tem essa figura na terra, a figura de Deus é suficiente. A gente precisa aprender a acionar essa figura. Porque Ele vem, Ele atende, Ele supre, Ele provê, Ele abençoa, Ele dá a segurança que a gente precisa. E nós ensinamos as crianças a buscarem esse poder. Porque é um poder que foi negado para aquele que não sabe que esse Deus existe. Mas o nosso papel também é dizer, esse Deus existe e você tem poder à sua disposição.